orar, pedindo a Deus para que Ele possa nos abençoar nesta noite, início de noite, que possamos aprender juntos nessa caminhada e desafios que a gente tem na vida cristã, tá? Então vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Te agradecemos, Deus, por estarmos aqui, ainda que de uma forma online, não do jeito que gostaríamos como igreja, mas é o que temos, e agradecemos porque temos. E esta troca também é tão importante, tão gratificante para nós como igreja, como cristãos na nossa caminhada de vida contigo. E nós te agradecemos então, Deus, por esta oportunidade. E nos abençoe assim, que possamos aprender e praticar na nossa vida diária. Oramos agradecidos e em nome de Jesus. Amém. Então, vamos lá, né? Na revista Conexões, né? Já é o terceiro, né? Terceiro módulo, e sempre fazendo uma conexão entre alguns livros que são mais próximos, né? Do Antigo e do Novo Testamento. E quando a gente estava, né? Os professores estavam ainda vendo os assuntos, e quando eu vi Tiago, Provérbios e Eclesiastes, eu não, assim, né? Não tive dúvidas. Era o que eu gostaria mesmo de pegar e para a gente aprender um pouquinho e caminhar juntos. Porque Tiago, Provérbios e Eclesiastes, eles, assim, o tema que os três trazem, né? A gente hoje vai ver um pouquinho mais de Tiago, e no próximo domingo um pouquinho mais de Provérbios e Eclesiastes. O tema central dos três é a sabedoria, né? Mas uma sabedoria como algo indispensável à nossa vida, né? Não é uma sabedoria de bom senso, de sensatez, não relacionada à formação acadêmica, né? Não é aquela sabedoria relacionada à formação acadêmica, onde às vezes as pessoas, né, têm tantos títulos, tantos diplomas, tantos, né, expostos até, né? Não que seja ruim ou que eu seja contra, não. Mas às vezes a pessoa tem tanto diploma, tanto título, e ela não tem uma sensatez. Então é uma sabedoria que vai além de uma formação acadêmica. Também não é uma sabedoria que está relacionada com a inteligência. Porque, às vezes, né, a gente pensa, sabedoria, inteligência. Às vezes a pessoa é muito inteligente, aos nossos olhos, né? É muito inteligente, mas a pessoa não tem nenhum tato. Né? A pessoa não tem um bom senso. Então, também não é essa sabedoria. Não tem a ver também com a idade. Às vezes a gente pensa, né? A pessoa, né, com mais idade, mais experiência, sim, por uma conclusão, né, deveria ser uma pessoa mais sensata, uma pessoa mais sábia. Mas, às vezes, uma pessoa com mais idade, mais experiência, não tem tanta sensatez. E, às vezes, um jovem, uma pessoa mais nova, com menos experiência, tem mais sensatez, mais equilíbrio no proceder, no falar, né? Então, a sabedoria que nós vamos ver hoje, ela não está relacionada diretamente com esses três pontos, né, que eu acabei de dar como introdução. Né? É uma sabedoria que me fala de um equilíbrio em lidar com situações difíceis e desafiadoras do dia a dia. Aí, quando eu estava, né, arrematando aqui, vendo, lendo e procurando alguns complementos, eu me lembrei de vários dados, né, que a gente vai vendo, vai ouvindo, lendo, estudando, né, e pessoas que investiram nessa
nesses estudos, né? Até um certo tempo atrás, a inteligência ela era medida pelo QI, né? Basicamente pelo QI. Né? Se a pessoa com QI elevado, todos já a tinham, né, como inteligente. Com o passar do tempo, surgiu, né, mais ou menos na década de 80, um outro tipo de inteligência, que é as inteligências múltiplas, são as inteligências múltiplas. E quem começou com isso, né, lá na década de 80, foi Gardner. E ele trouxe, assim, de que ninguém é sem inteligência. Isso é zerado, né? Não há pessoa que não tenha nenhum tipo de inteligência. Você pode ser mais inteligente musicalmente, aí ele levantou 9 inteligências. Você, às vezes, é mais para matemática, né? O lógico matemático, ou para o linguístico, ou para o musical. Ora, as pessoas podem ter duas, três dessas inteligências, né? Também não tem problema. Agora, não há ninguém que não tenha nenhuma. Então, são 9, né? Se vocês quiserem, depois vocês procuram. Eu não sei as 9, né? Assim, de cabeça. Mas são as inteligências múltiplas. Todos nós somos inteligentes em algum ponto. Então, ponto. Então, QI, inteligência, também, né? Foi melhorando isso e se estudando um pouco mais. E na década de 90, surgiu, então, a inteligência emocional. Aí, quando eu comecei a arrematar, que alinhavar Tiago, Provérbios e Eclesiastes, eu vi, olha, um assunto que dizem que é de agora, recente, da década de 90. Deus já falava sobre isso através da Bíblia, através dos homens, né? Inteligência emocional. Então, não é uma inteligência qualquer, não é uma inteligência acadêmica, não é uma inteligência que você adquire com a idade, até pode ser, né? Porque você vai aprendendo com as situações e vai melhorando, mas é uma inteligência emocional, uma sabedoria emocional que te capacita a lidar com as situações que envolvem emoções no seu dia a dia. Desafiador? Desafiador. Muito desafiador. Porque manter esse equilíbrio, né, ser sábio, ter sensatez, né, em situações tão difíceis, né, tão novas, e às vezes até não tão novas, mas que a gente emperra, ou então que a gente tem dificuldade de lidar, é desafiador. Aí, quando a gente fala na inteligência emocional, que foi, né, começou o estudo em 90, mas que, né, a gente já está vendo isso lá em Provérbios e Eclesiastes, quando eu comecei a estudar para preparar, eu vi que, mas não tem nada de diferente, a inteligência emocional, o que Provérbios, Eclesiastes e Tiago fala para a gente. Então, os 5 pilares da inteligência emocional. Você conhecer as suas emoções, controlar as suas emoções, automotivar-se. Hoje a gente ouviu um pouquinho sobre isso na mensagem com a professora Maria Raimunda, da Igreja do Lins, da PIB do Lins. Automotivar-se é você ouse ter esperança. É você estar motivado. Ah, mas é difícil, é difícil. Mas é uma caminhada de desafios né? E vamos cada dia melhorando um pouquinho. Empatia, outro pilar, e é né, um tema que ultimamente a gente tem ouvido muito, empatia, você se colocar no lugar dos outros, calçar o sapato que o outro está usando, né? Tem uma frase que fala sobre isso. E relações com as pessoas, a sua convivência com as pessoas. A inteligência emocional, ela está tão assim moda, né, hoje em dia, ela está tão em voga hoje em dia,
que nos currículos, por exemplo, há uma parte assim de grande importância agora, né, nessa seleção curricular, quando a pessoa envia currículo para a empresa, não basta só a formação acadêmica. O que eles têm olhado agora muito são experiências, principalmente de atividades sociais. Porque na atividade social, você tem a oportunidade de interagir, de ter empatia, de ter automotivação, de conhecer e controlar suas emoções. Então, é um desafio para nós, como cristãos, até porque, né, Daniel Goleman, em 90, ele trouxe um assunto que Deus já desafiava a gente há muito tempo. Né, através dos homens que ele inspirou no passado. Então, é um assunto de Deus, atemporal. Antes, no passado, agora e vai ser. Então, mexe com a gente, porque quando eu falo de emoção, eu venho de um sentimento interior muito grande. E isso, né, eu estou dando só uma introdução para a gente começar, né, ver um pouquinho mais da carta em Tiago, né, a carta de Tiago, que a gente vai ver hoje, e no próximo domingo um pouquinho mais de Provérbios e Eclesiastes. Então, quando a gente vê, né, esses 3 livros, e essa sabedoria que é tão desafiadora, e tão desafiadora para nós como pessoas, em qualquer contexto, seja na familiar, seja na igreja, né, no eclesiástico, seja no profissional, no relacional, em qualquer contexto. É importantíssimo, né? É importantíssima essa sensatez, esse equilíbrio emocional. Ah, mas eu não consigo. Mas é um treinamento. Lamento dizer, lamento informar. É um treinamento. Ah, mas é difícil? Sim, é difícil. Não é fácil, né? Quem foi que disse que vida cristã era fácil? Ninguém falou isso pra gente, ninguém, nós não fomos enganados. Nós sabemos que é difícil, né? É um autodomínio, um autocontrole, um autotreinamento constante, né? E assim, um dia melhor, um dia às vezes não tão, mas a gente vai caminhando nos nossos desafios cristãos, né? Tiago é um livro pequeno, de 5 capítulos, muito bom de ler, né? Fácil, uma leitura facílima, assim como Provérbios e Eclesiastes, né? Mas alguns versículos a gente vai falar, vai citar, até para, né, ter uma troca, e fica também como outro desafio, né? Se você não teve oportunidade de ler Tiago, Provérbios, Eclesiastes, leia, né? São leituras tranquilas, fáceis, rápidas até, de um entendimento fácil, né? E são leituras que acrescentam a Bíblia como um todo, né? Mas, basicamente, como a gente está falando, né, de Tiago, Provérbios e Eclesiastes, acrescentam muito à nossa vida cristã, na nossa caminhada diária, né? Então, vamos lá. Tema: fé e sabedoria na vida e na prática. Então, eu já dei uma introdução, né? E é essa caminhada na nossa vida diária, né? Na nossa vida diária. Então, Tiago, Provérbios e Eclesiastes. Hoje, um pouquinho mais, Tiago. Bem, a carta de Tiago é um longo tratado ético, né? Desde o início, chama já, né, nos convida-nos, né, nós, os leitores,
a responsabilidade de não sermos só ouvintes da palavra, mas praticantes. Aí vem a sabedoria da inteligência emocional. Porque você ouvir não te desafia, né? Se você só ouvir é ótimo. Quando uma pessoa, né, conta, lê, é tão bom ficar ali sentado, ouvindo, lendo, é agradável. Mas não há desafio, não há crescimento. Até pode até ter, né, algum crescimento interno, né, uma mudança, uma reflexão, mas não tem atitude prática. Então, Tiago, é esse convite desde o início. É uma atitude prática do que você está ouvindo já há tempos, do que você já está lendo. Bem, é como se Deus falasse, olha, você já ouviu bastante, bora praticar? Né? Então, lá no comecinho, por exemplo, 1:22, no capítulo 1, verso 22, então, vamos lá, olha. 1:22. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Então, praticante, né? Porque ouvir, mas eu já ouvi bastante. Ouvi, lembro sim. Tá, mas e aí, o que você fez com isso que você ouviu? Ainda tô ouvindo? Ainda tô refletindo? Até pode ser, mas e quando que vem essa prática? Né? É uma situação urgente. Né? A gente precisa estar sempre pronto para demonstrar essa fé na prática. Aí Tiago vem nos falar, e lá no 2:14. É porque é de 14 a 26, mas a gente não vai ler tudo. 2:14. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Será que essa fé pode salvá-lo? Então, né? A fé acompanhada das ações. Não adianta ter uma fé só, né? Uma fé fervorosa em palavras, em orações, em cultos, louvores. Isso é tranquilo. Isso é muito fácil. Não adianta só. Né? A fé precisa ser praticada na nossa vida cotidiana, no nosso enfrentamento diário. Pode falar, Eliane. Entra até aí, Luiz Mário, eu sei que de repente você vai até falar. Paulo, entra até um pouquinho atrito aí, porque Paulo diz, pela graça sois salvos, isso não vem de vós, é dom de Deus. Aí Tiago diz que, sim, então, se você tem fé, mas se você não tem obras, como é que vai ser? Essa sua vida cristã está incompleta, né? Isso mesmo, né? Embora, né, num primeiro momento a gente pensa que tem, né, uma discordância, mas a gente sabe que está tudo amarrado, né? Que tudo caminha na mesma direção. Então, é a sua conduta cristã. É claro que a gente não faz para ter a salvação. A gente faz por causa da nossa salvação, né? É uma resposta. É porque a gente tem, que a gente, né, tem a oportunidade e se faz, né, vê a necessidade de compartilhar e de estar atento, né, com o ouvido sensível, com o olhar sensível. Às vezes a gente pensa, mas eu não sei, é um treinamento, gente. Estar com ouvidos sensíveis, o olhar sensível, um olhar empático, é um treinamento, mas é desafiador, dá trabalho. Hoje em dia, então, a gente tem até que ter certo cuidado, é claro, né? Quantas vezes a gente vê uma pessoa na rua, num estado, mas você fica até na dúvida, às vezes, né? Se você estiver sozinha, então nós, como mulheres, né? Se nós estivermos sozinhas, mas e aí, o que eu faço? Falo? Será? Posso, não posso? Mas quantas vezes a gente tem oportunidade de mostrar numa situação que não tem a vulnerabilidade e a gente não demonstra, né? A gente não faz. Porque é fácil passar e resolver. Não, mas eu tenho tantos problemas. Não, mas eu tenho tanta coisa para resolver.
né? E a gente vai deixando de praticar, né? A nossa resposta, a nossa salvação, a nossa fé, né? A nossa resposta ao nosso encontro que nós tivemos. Então, e quando Paulo fala, né, o que a Eliane falou, ó, Tiago já enfatiza o lado mais ativo e frutífero da fé, né? Em termos de atos e posturas que a evidenciam. A carta de Tiago, ele não traz nenhum tratado teológico e nem doutrinário. Ele já fala mesmo, desde o começo, das questões éticas, das questões comportamentais. É o seu agir, é o seu praticar, é o seu viver diário. Né? Desafiador, como eu estou falando, né? Algumas vezes porque é desafiador. Né? E é mais agradável a gente só ficar naquele nosso limite, a gente já conhece, né? E tal, mas também a gente não vai crescer, né? Não vai crescer, não vai ter uma vida mais significativa, né? Acho que é a palavra. Para mim e para os outros, para aqueles que estão também ali comigo, né? Às vezes a gente pensa também que esse praticar aqui é só para os que estão fora, na rua, né? Eu citei o exemplo de talvez uma pessoa na rua, mas e no contexto familiar? Né? Que às vezes a gente tem o olho sensível, o ouvido sensível para uma outra pessoa, mas os que estão em casa não. Ou às vezes a gente tem um olhar sensível, uma escuta sensível para outras pessoas, mas para os nossos irmãos da fé, não. Esses dias eu ouvi uma coisa interessante, eu ouvi alguém falar assim, eu vou cobrar do irmão isso. Aí eu ouvi e fiquei pensando, cobrar? Eu achei assim uma palavra muito pesada, né? Sem um olhar empático. Porque nem o próprio Deus, nem o próprio Jesus cobra da gente. Né? Ele nos dá, ele nos capacita, mas nós temos uma resposta nossa, pessoal, tranquila. Né? Eu não preciso. Então, às vezes, a gente tem essa postura. Né? E como a gente até vai ver um pouquinho mais na frente, que eu vou passar aqui para autoria e data, a gente às vezes tem essa postura. Foi o que aconteceu quando o escritor, né, de Tiago fala, do livro de Tiago, que, aliás, o autor não, os comentaristas, desculpe, os estudiosos que falam, né, sobre autoria e data, que estudam, né, sobre os fatos, as evidências. Então, eles atribuem a autoria. Haviam 2 Tiagos, né? Tiveram, que a Bíblia relata, 2 Tiagos no Novo Testamento, né? Com esse nome no Novo Testamento. O apóstolo, né? O irmão de João, e o irmão de Jesus. O que os estudiosos atribuem à autoria é justamente o Tiago, irmão de Jesus, que inicialmente ele não cria, não acreditava, né, em Jesus, naquilo que o Senhor, né, ensinava, mas depois ele se tornou uma testemunha da sua ressurreição e começou a participar ativamente da igreja de Jerusalém. Então, essa autoria é que os estudiosos, né, conferem, então, ao livro, à carta, Tiago, irmão de Jesus. E a data também, né, segundo as evidências, segundo os estudos, mais ou menos aconteceu no ano 50 a 55 depois de Cristo. Quando ainda havia uma influência muito grande, né, dos cristãos judaizantes na igreja primitiva. Então,
aquele contexto ainda, né, da conduta totalmente correta, dos 10 mandamentos, né, daquela coisa toda ali, ainda muito amarrada no judaísmo. E aí Tiago vem e faz um alerta também, né? Que não pode ser assim, não deve ser só assim, mas que outros pontos precisam ser observados, né? Porque a gente tem que pensar nos cristãos procedentes, né, do judaísmo, o que era? Era uma coisa muito imposta, né? A gente vê isso, Jesus fala disso bastante, né? De estarem falando, apontando, né? Ah, mas eu sei, eu sou, eu faço, ele não faz isso, ele não faz isso, ele não é assim, ainda bem que eu não sou como o fulano, como o irmão, né, lá. Então, nesse contexto que a carta de Tiago foi escrita. Fala, pastora Dinel. Não é o pastor, não, é a irmã Isa. Então fala, pode falar, muito bem. Estou pegando carona no computador dele, que é melhor. Sim. Mas aí eu achei interessante, porque Tiago, você fala que ele é irmão de Jesus, de fato, né? Uhum. Mas ele não se apresenta assim, né? Ele pega assim, Tiago, é a humildade dele, né? Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. As duas se encontram na dispersão, né? Então, ele se apresenta de uma forma humilde, de uma forma como servo, né? Porque ser irmão de Jesus naquela época em que os discípulos estavam sendo muito bem-vindos nas reuniões, né, da igreja primitiva, poxa, aquilo era, né, um orgulho e tal, só que tem que ele se posicionou de uma maneira humilde. E isso já é um ensinamento para a gente, né? Que a gente tem que saber o nosso lugar, né? Se posicionar como servos e servas todo o tempo. Né? Isso eu achei muito legal da parte dele. Sim, é muito ótima mesmo a sua colocação. Agora, até nesse próximo slide, ó, quando a gente vai falar um pouquinho, né? Porque, claro, gente, o que a gente tem nesse estudo de conexões é um panorama, né? É uma coisa bem assim, né? Bem pontual, bem rápida, superficial até, né? A gente tem uma hora, né? Nem isso, para a gente ver, né? Mais ou menos o livro. Então, é claro, né, tem a oportunidade de se aprofundar um pouquinho mais, né? Não perca a oportunidade, né? Estude, vai acrescentar, com certeza. Aí, nessa estrutura geral... mas obrigada, viu, irmãs? Eliane quer falar? Não, né? Tá. Olha, gente, se alguém quiser falar, pode falar, tá? Aqui, nessa estrutura geral, eu botei alguns versos, a gente vai ler, né? Um ou outro, assim, de repente, não todo, por exemplo, o último, que é de 7 a 20, não tem como, né? Mas um ou outro eu até marquei aqui, eu vou pedir, né, para alguém ler para a gente poder, né, participar um pouquinho mais e não ficar tão, né, assim online, né? Vamos lá, ó. Saudação é justamente o versículo que a irmã Isa acabou de ler, né? O remetente da carta se apresenta, e a apresentação dele é, assim, sensacional. Tá? Ela acabou de ler, mas se alguém quiser pode ler novamente, até se tiver uma outra versão, se tiver alguma coisa diferente, alguma palavra, algum termo diferente. A minha Bíblia fala Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram na diáspora. Você poderia falar um pouquinho da diáspora, Luzmar? Olha só, só um instantinho, Eliane. Mas ele fala servo também, né? Fala. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Então, servo de Deus. Na sua versão, irmã Isa, qual foi mesmo que estava lá?
que acho que é igual a minha. Hein, irmã Isa? Eu não liguei o microfone. Desculpa. Lê de novo. É servo também que fala, né? Estou até procurando uma versão que é diferente. E do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram na dispersão. Eu creio que essa dispersão seja depois que eles começaram o cristianismo começou a crescer, né? E eles estavam concentrados em Jerusalém e eles começaram a se dispersar mesmo, a fugir, né? Sim. Porque os judeus estavam perseguindo muito eles, né? Estavam matando, né? E tem também, o meu marido vai adicionar alguma coisa aqui. Que bom, beleza. Porque o que eu ia falar era mais ou menos o que a senhora acabou de falar. Ok, mas a diáspora também, ela é dita também. Vocês sabem que quando houve o povo judeu foi para a Babilônia, né? E depois da Babilônia houve também a volta. Nem todos os judeus voltaram, né? E, na realidade, os judeus se dispersaram por toda a Ásia Menor, chegando até em Roma. Tanto que quando criavam sinagogas nesses lugares em que eles estavam. Eles se estabeleciam e ali fundavam uma sinagoga. Por isso que, no Novo Testamento, Paulo, quando chega em cada cidade, ele vai primeiro numa sinagoga, sempre tem uma sinagoga. Então, houve também, após a volta, uma dispersão dos judeus, das 12 tribos, em todos esses lugares, quando chega exatamente na época de Jesus. Né? Então, os judeus estão dispersos. Logicamente que Paulo aproveitou essas sinagogas para falar do evangelho e fundar igrejas. Né? E também essas igrejas são fundadas por Paulo, e também havia gentios e judeus, os judeus dispersos em toda a Europa e também Ásia Menor. Então, pastor Dinel, aconteceram várias diásporas? Na verdade, essa foi a única diáspora judaica. Né? Depois, de 70 depois de Cristo, houve outra diáspora quando Tito destruiu Roma, destruiu Jerusalém. Aí houve uma outra diáspora, uma outra dispersão, mas aí uma dispersão realmente porque o país deles havia sido destruído pelo Império Romano. Entendi. Né? Mas a primeira diáspora foi exatamente quando eles foram para a Babilônia e depois voltaram, mas nem todos voltaram, nem todos quiseram voltar. E aí se espalharam pela Ásia Menor e pela Europa. Então, beleza. Então, estão falando aos judeus? Olha, foi uma aula, né, Eliane? Então, aprendemos, né? Bastante. Obrigada, tá, pastor? Ok. Então, vamos lá. Mas ele se apresenta como servo, né? Servo. Claro, podia, né, ter usado, como a irmã Isa falou, né, outras referências, né? Mas ele omitiu. E outro ponto, ó. A fé diante das adversidades da vida. Aí, do capítulo 1, verso 2 até o 18. Tá. Deixei até a minha Bíblia aqui, perto, até para ler, né? Em cima, né? O tema, olha, acerca das provas e tentações, o de 2 até o 18. Aí eu marquei um versículo para a gente ler aqui, olha. Deixa eu ver. O verso 5. 5, que aí está dentro desse pontinho até o 18, mas a gente só vai ler um, né? Se alguém achar, pode ler. Se, porém, algum de vocês necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá com generosidade e sem reprovações, e ela lhe será concedida. Então, esse trecho aí, né, fala bastante sobre isso, acerca das provas, das tentações. Não tem falta de sabedoria, tem, né, dificuldade, mas não é a sabedoria, ela lembra lá da introdução, né, que a gente fez.
não é essa inteligência da formação acadêmica, é uma sabedoria diferenciada, uma sabedoria para que você pratique tudo que você tem aprendido, tudo que você tem ouvido, tudo que você tem vivido na sua vida cristã. Então, a fé é provada pelas tribulações e o processo também da tentação, né? Aí até o 18 ele vai falar sobre isso. A partir do 19, já vem, a fé só é real quando há prática. Vai do 19 até o capítulo 3, verso 12. Aqui, se alguém puder ler o capítulo 1, 26 e 27. Olha, se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Tá bom, obrigada, irmã Isa. Então, a prática, né? Aqui, órfãos, viúvas, mas é o contexto da época. Então, o que temos agora? O que eu posso fazer? Como aproveitar, né, as minhas oportunidades com a prática, né, da minha fé, que eu já tenho, já sei, já conheço, já é fortalecida. E aí? E a prática, né? Então, 26, 27. Aí, a fé só é real quando há prática. Ouvir e colocar em prática os ensinos do Evangelho, a fé e as obras, o perigo e a bênção da palavra falada. Aqui, no 26, há o pedacinho, né? Um pedacinho muito interessante. Olha, não refreie a sua língua. Tiago, ele fala desse uso da língua, né? Tanto na edificação quanto no entristecimento, vamos falar assim, né? Através das nossas palavras. Palavras sábias ou palavras insensatas. E ele, em outros versos, ele fala, né? Sobre esse cuidado com o uso da língua. Às vezes a gente se altera, a gente diz coisas, né, que a gente não deve. Então, é sempre uma questão para a gente estar pensando, né? Tem uma frase daquele bispo anglicano, né, o Desmond Tutu, que ele fala, né, que aprendeu com o pai dele. O pai dele sempre falava para ele: não levante a sua voz, mude seus argumentos. Então, eu gosto muito dessa frase, né? Tem momentos que a gente até, né, tem que pensar bastante mesmo, respirar fundo, rever lá as emoções, mas se calar, ou então não levantar a voz, né, nas situações desafiadoras, e caminhar na nossa convivência. Fala, Eliane. Então, Luzmar, nós estamos vivendo esse tempo de extrema falta de habilidade no falar, né? Vem dos nossos governantes, das autoridades, a gente fica muito triste quando a gente vê a total falta de sabedoria, né? A palavra de Deus é tão clara, né? Provérbios, a palavra dura suscita a ira, branda, né? Ela calma o furor. Tudo isso, o Tiago fala aqui da palavra, né, da língua, e pronto para ouvir, tardio para falar, e infelizmente a gente tem visto já de pessoas que deveriam estar tão já, né, praticando isso e não estão praticando. A gente fica triste, né, quando vê os governos, ou os desgovernos, né, do nosso país. Sim, e isso, de certa forma, também tem atingido, né, até o contexto eclesiástico, né, eu vejo até grupos do WhatsApp, no Face, assim, trocas
bem, né, críticas, um linguajar chulo, ofensivo, né? Ofensivo, né? É uma situação muito, né, muito constrangedora até, né? Vergonhosa e falta, né, de sabedoria ou sensatez, né? São desafios, não é fácil. Às vezes tem hora que você, né, até se exalta, mas a gente precisa, né, procurar sempre manter a calma, porque não é gritando que você será ouvido, né? E é muito triste isso, principalmente no nosso meio, né, eclesiástico, nosso meio evangélico. 2:18, alguém pode ver? Lê, por favor. Sim. Eu posso. Obrigada, Daniel. Tá bom. Mas alguém diga, você tem fé e eu tenho obras. Mostre-me sua fé sem obras, eu mostrarei a minha fé pelas obras. Então, né, eu mostrarei a minha fé pelas minhas obras, né? Desafios constantes, né? Desafios constantes, mas é essa a nossa prática de vida cristã, né? Se não tem desafio, não tem crescimento. E 3:9, porque aí até o 3:12, né? 3:9. Aí vem falando de novo da língua, olha, em outro momento. Com ela bendizemos o Senhor e Pai. Também com ela amaldiçoamos as pessoas criadas à semelhança de Deus. Sim, então a gente até falou sobre isso, né? Porque a nossa fala também é a nossa obra, né? A nossa fala é a nossa obra também, né? Não é só, mas é também. Então, quando eu pratico, mas às vezes, na hora de falar, eu tenho um linguajar que não combina, né? Tem alguma coisa que não está encaixando perfeitamente. Tem alguma coisa destoando aí. Então, às vezes, né, não tem aquela frase que diz, né, o que você fala tão alto que eu não consigo ouvir o que você diz? E é por aí, né? Então, às vezes, fazer, mas com a fala, com a voz, com a língua, né, você coloca tudo a perder, né? Fala, Andréia. Oi, então, essa questão da obra, muitas pessoas atribuem com serviços, né, dentro da igreja e tal, mas a maior obra que existe é dentro de nós, né, é o agir do Espírito Santo nos matando aquele homem velho, né, o tempo todo a gente calando aquele homem velho, para quê? Para que a obra de Cristo seja revelada através das nossas atitudes, renúncias e até se calando mesmo, né? Aprendendo a se calar em situações como você começou a falar em inteligência emocional no início, né? Isso tem tudo a ver, né, com a inteligência emocional, porque às vezes tem que aprender a calar e é difícil pra caramba, né? Muito difícil se conter. Então, assim, é pela obra do Espírito Santo mesmo, porque muitas das vezes a carne quer falar, mas a gente sabe que não é no momento, a gente tem que recuar, tem que calar a boca, e aí isso é só com o Espírito Santo mesmo. E assim, ele nos mostrando também que é um treinamento, né? Que a gente precisa praticar. E às vezes a gente, né, fica, né, com aquele receio, com aquele medo, tal, mas é uma prática que a gente vai tendo no dia a dia, né? Eu tá faltando muito, mas a gente, né, vai aprendendo aos pouquinhos. Outro, sabedoria para viver. Aí vai do 3:13 até o 5:6. Tiago só tem 5 capítulos, né? Sabedoria para viver. Esse pedaço, essa parte é linda, né? A importância da sabedoria, a conduta ética do cristão e a advertência aos que amam o dinheiro, né? Aí não o dinheiro é importante, a gente faz muita coisa com dinheiro, mas não deve ser, né, o que governa a nossa vida, nós sabemos disso.
E dentro do capítulo 3 ainda, vem o pedacinho 3 que fala do 13 a 18 da sabedoria que vem do alto, que foi até, né, o que a Andréia falou, mais ou menos já começou aí na pincelada dela, né, que não é uma sabedoria qualquer, a gente já sabe disso, e é uma sabedoria que vem do alto. Aí o verso 13, quem pode ler? O 13 e depois o 17, esses dois. Se vocês forem sábios, vivam uma vida de constante bondade, para que dela manem somente as boas ações. E se vocês não fizerem alarde a respeito delas, então serão verdadeiramente sábios. E o 18? 17. Entretanto, a sabedoria que vem do céu, primeiro que tudo ela é pura, é cheia de calma e brandura, depois é amante da paz e cortês, tolera o debate e está pronta a submeter-se aos outros, é repleta de misericórdia e de boas obras, é cordial, correta e sincera. Muito bem, obrigada, Eliette. Bem desafiador o 17, né? Bem desafiador para gente no nosso dia a dia, né? A sabedoria que vem do alto, que a gente precisa buscar em Deus, né? Porque nós, como humanos, somos falhos, né? Mas com a nossa busca, com o nosso interesse, Deus vai completando, né? Deus vai completando a parte dele, né? Nós vamos fazendo a nossa, não basta só pedir, né? E na hora né, de ter um gesto cordial, aqui a minha é moderada, tratável, cheia de misericórdia, e neste momento, né, não colocar em prática. Vai, Andréia, pode falar. Então, completando, aí o 18 é bem legal também, né? Ora, o fruto da justiça, né? O fruto da justiça semeia-se na paz, para que os que exercitam a paz, né? Então, o fruto da justiça é a nossa santificação, né? Então, é exatamente isso, é o exercício do fruto do Espírito em nós, né? Sim, verdade. Eu não coloquei todos, até por causa do tempo, né? Mas eu vi esse aqui também, era o complemento. E a última parte, últimas orientações, que é o 5, do 7 até o 20. Exortação à paciência, acerca da oração, do juramento, da oração, da conversão de pecadores. E paciência nos sofrimentos, oração e a fé, cuidados para não se desviar dos caminhos do Senhor. Então, essas são as últimas considerações do livro de Tiago. É uma carta que foi escrita há tanto tempo, mas tão atual, que a gente pensa que inteligência emocional é de agora, mas já foi escrita há muito tempo. Então, fechando, conexão, né? Conexão de Tiago com Provérbios e Eclesiastes, toda conexão. Eu gosto muito dessa parte, quando a gente pega para ver essas conexões, né? É muito interessante. Livros, né, escritos por pessoas em épocas diferentes, mas Provérbios e Eclesiastes a gente vai ver, né, semana que vem, atribuídos a Salomão. Épocas diferentes, mas uma conexão total, né? Uma conexão total com a sabedoria que vem do alto. Não é uma sabedoria qualquer, né? É uma sabedoria que vem do alto. Tiago apresenta, né, que além dela vir do alto, ele fala uma outra coisa, um outro ponto muito importante. Deus tem alegria em conceder. Então, não só vem do alto, mas como Deus tem alegria em conceder, né? Porque aquele verso que a gente leu, Deus tem alegria em... Então, se você não tem sabedoria, peça a Deus, né? Mas
pede e faz também a sua parte, né? Vem a alta é diferente da sabedoria terrena, porque a sabedoria terrena é mais nesse contexto, né, do acadêmico e dessa aquisição de tanto conhecimento, que não é errado, né? Mas não é a sabedoria divina, a sabedoria que vem do alto, é essa que perpassa, né? Por nós e pelas pessoas que estão conosco na nossa convivência, e é isso é que faz com que nossa vida seja uma vida frutífera, né? Uma vida virtuosa, porque até o autor do estudo, ele termina com uma pergunta: você quer saber se você é realmente sábio? Observe agora, a partir de agora, as práticas na sua vida diária. Então, é para mim e para todos nós. Então, eu tenho a sabedoria divina? É agora. Vamos ver na prática, no nosso cotidiano. Então, se você não é bem-sucedido no cotidiano, na prática da sabedoria diária, aí ele termina assim: olha, então não se engane, você não é sábio, você é um tolo, né? Então, que pensa que é sábio, mas não é. Mas é uma reflexão para a gente, né? Então, vale a pena. Né, nas minhas atitudes, como eu tenho me portado? Eu tenho frutificado, eu tenho demonstrado, ou não tenho conseguido tanto? E caminhando no nosso desafio. Pastor Dinel, pode falar. Irmã Isa. Irmã Isa. Eu tenho observado que esses 3 livros, né, Tiago, Provérbios e Eclesiastes, eles têm as regras do bem viver, né? As regras para nos dar qualidade de vida e vida abundante aqui na Terra, né? Então, você vê que Tiago, ele se conecta com Provérbios sobre a sabedoria. Em Provérbios, Salomão, né, ele escreve muitos dos provérbios são de Salomão ali, então ele escreve destacando a sabedoria como personificada, como uma pessoa, né? É interessante, né? Ela mesma fala: me busque, né? Porque quem me buscar vai me achar, né? E Tiago, ele aconselha também a sabedoria, né? E ele também deve ter passado por muita coisa com o Senhor Jesus ali, convivendo com ele, né? E Eclesiastes também mostra muitos questionamentos, né, de Salomão. Teve um que eu fiquei assim bem confusa. Eu confesso, eu fico confusa, até hoje eu fico. E hoje eu estava vendo aqui com meu marido a questão de Eclesiastes, acho que é capítulo 3, e ele fala sobre a questão dos animais e dos homens que morrem, todos morrem igualmente, né? E quem vai saber se um vai para cima e outro vai para baixo? Aí é uma confusão, a gente fica meio que confuso. E aí a gente começa a entender, quando a Dinel me explicou, sobre como era o contexto de visualização de céu e inferno do Antigo Testamento e do Novo Testamento, né? Então, o Antigo e Novo são como ele fala, como é que é? Revelação progressiva. Mas isso é só na próxima, né? Ah, tá, olha, ele já fica aí preparado. Eu já fiquei toda animada, né? Então, assim, a gente vê esses 3 livros, assim, se complementando, né? É maravilhoso. Sim, lindo, lindo. Eu acho lindo também. Então, pastor Dinel, próximo domingo já tem a tarefa também para o senhor. E eu vou terminar, né? Antes de nós orarmos e tal. Não sei se alguém quer falar alguma coisa. Para mim foi muito bom. É um tema que eu amo demais. Eu gostei daquela parte inicial que você falou sobre a inteligência emocional, porque dá toda uma base para tudo que a gente vai estudar e está estudando, né, no livro de Tiago e Provérbios e Eclesiastes. Essa sabedoria. E uma coisa muito bom. Nem é da década de 90, né? Que a gente acha que é tão novinha, né? Como tudo, né?
Eles não criam nada, eles só copiam da palavra, né? Geralmente está na Bíblia, é isso aí. Então, eu vou terminar. Muito bom, obrigada. Eu tenho um joguinho, não sei se está dando para ver, porque agora com fundo fica meio difícil, né? Está dando para ver? Exercícios de inteligência emocional. Ele vem numa caixinha. Eu, como professor, deixa eu ver se o foco está aqui. Ele vem numa caixinha, sim. São 100 perguntinhas. Eu não vou fazer as 100. Eu peguei 5 para a gente refletir, né, durante a semana. E se vivenciar uma dessas situações, lembra, né? E como que nós vamos agir? Eu e vocês. Primeira, não é para ninguém responder não, tá? Você está dirigindo e o motorista do outro carro cortou perigosamente a sua frente. O que você faz? Como você reage quando alguém interrompe o seu raciocínio? Ao ser agredido verbalmente, o que você faz? Como você reage ao seu estresse e ao dos outros? E uma última, que também é inteligência emocional e que também é sabedoria e que às vezes a gente não percebe. Você consegue dizer não? Quantas vezes a gente só diz sim quando a gente deveria dizer não? Dizer não, às vezes, é um desafio. Então, é inteligência emocional, é Tiago, Provérbios e Eclesiastes, e é a nossa caminhada de vida, né? Desafios. Então, nós vamos terminar, vou pedir à irmã Úrsula para orar, encerrando a nossa IBD deste domingo. Foi muito bom estar aqui, é sempre muito bom, é muito gratificante nesses momentos, né? Um renovo, um encontro diferente que nós temos oportunidade. Obrigada a todos, né, que estão aqui. Prazer estar aí com vocês, estudando mais uma vez a palavra. Oremos. Nosso Deus, nosso Pai, nós te somos imensamente gratos pelo dia passado hoje na tua casa, pelo culto da manhã e por este estudo, Senhor. Nós estamos fazendo de conexões entre o Antigo e o Novo Testamento e que nos tem edificado, que tem acrescentado não só ao nosso conhecimento, mas também lançando desafios para que possamos melhorar na nossa vida cristã dia após dia, com a ajuda do teu Santo Espírito, Pai, porque sozinhos nada podemos fazer. Em nome de Jesus. Amém.